mas eu viro uma fera, eu viro um bicho. Então veja, esse caminho de se abrir a Deus, esse caminho de se olhar na luz de Deus, me humaniza. É muito bonito, porque vocês vejam, pode olhar, que as pessoas que são amigas de Deus são profundamente humanas. Pode olhar. Humanas, profundamente humanas. Querer voar para Deus, desconhecendo a si mesmo, é como Ícaro. Lembram Ícaro da mitologia grega? Que desejando aproximar-se do sol com asas de cera, caiu. As asas que nós construímos antes de nos encontrar com nossa própria realidade são também simplesmente de cera. Nós temos umas ideias megalomaníacas, fora de foco, umas ideias a respeito da gente mesmo. A vida com Deus não pode ser escapatória para os problemas que deveríamos resolver. A verdadeira piedade deve ser trazida para o chão do cotidiano e penetrar nosso dia a dia e nosso trabalho. Os antigos monges, quando noviço, rapazinho chegava no deserto para ser monge, aí procurava um monge mais velho e andava assim, porque esses monges antigos eles não viviam em mosteiro, não existia mosteiro. Só para vocês entenderem um pouquinho, você sabe que até o século IV os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. Ontem mesmo nós celebramos São Lourenço, que morreu no século III, na perseguição do imperador Valeriano. Quando, em 313, Constantino deu liberdade aos cristãos, muitos cristãos não se conformaram com aquela vida que foi começando a ficar relaxada. E aí eles deixavam tudo e iam para o deserto. E encheram, era mais de 5 mil, 10 mil homens e mulheres nos desertos da Sétia, da Célia, da Síria, da Palestina. Viviam lá. Eram homens e mulheres em geral rudes. Existiam alguns mais, mas a maioria era rude. Mas uma vida de busca de Deus. O que é que esses monges faziam? Porque eu vou falar muito neles, porque a sabedoria deles era muito grande, sabedoria espiritual. O que é que eles faziam? Eles passavam um dia ou fazendo esteira, ou fazendo cesto, balaio, para vender. E por que faziam ocupando as mãos? Para deixar a mente livre, para repetir os salmos, a palavra de Deus. Eles decoravam os salmos, decoravam, por exemplo, São Jerônimo sabia os 150 salmos de cor, e sabia o livro do profeta Isaías todinho de cor. Mas não tinha televisão, não tinha essas coisas. Aí é que tá, rezavam de verdade. Então, as mãos livres, trabalhando, e aqui no ritmo, veja, no ritmo da costura, eles ritmavam a oração. E para que isso? Para permanecer diante de Deus. Agora, juntamente com isso, tinha uma vida de penitência. A maioria só comia lá pelas 3 da tarde, água com sal e pão. Os mais virtuosos só comiam depois que o sol se punha. Então eles viviam assim. Era uma multidão de monges, de homens e mulheres que tinham uma vida realmente impressionante. E eles não tinham missa todos os dias, mas ao sábado eles se reuniram ao pôr do sol, vinham das suas cavernas, porque moravam sozinhos, vinham e ali conversavam, eles chamavam de sinax, a palavra sinax quer dizer reunião. Ali conversavam, contavam um pouco as histórias do que tinham vivido durante a semana no combate interior, e vinha um padre e celebrava a missa para eles. E quando chegava um monge novo no deserto, a primeira coisa que ele procurava era um pai espiritual, um monge mais velho, que ele chamava de abade. Abade vem de abá, pai, para guiá-lo. Um diretor espiritual, que a gente chamava pai espiritual. E é interessante o que eu estou dizendo aí. Quando um monge novo chegava para o mais velho, eu queria que o senhor fosse meu pai espiritual. A primeira pergunta que ele fazia era essa: qual é a sua matéria? Ou seja, você trabalha com o quê? Você faz esteira? Você faz balaio? Por quê? Porque a santidade tem que começar nas coisas concretas. Não é aquela coisa voadora, à toa. Não. Primeira coisa, o que é que você faz na vida? O que é que você faz? Você vai trabalhar em quê? Porque exatamente nossa vida espiritual deve ser real. Deve partir, a sua vida espiritual deve partir do que você é. Seu temperamento, sua história, sua família, seu trabalho, o dinheiro que você tem.
Eu não posso ter uma relação com Deus como se tudo isso não existisse. A minha relação com Deus vai ser no meio da minha vida concreta. Eu como bispo, vocês como leigos, casados ou solteiros, no seu trabalho ou aposentado, do jeito que for. É ali que Nosso Senhor vem ao meu encontro. E é dali que eu tenho que voar para Deus. Para Deus. Então, uma espiritualidade baseada na minha realidade. Não uma coisa de anjo lá em cima, imaginando como deveria ser, mas desencarnada da minha realidade. Por isso que eu digo aqui, veja, o monge perguntava logo, qual é a tua matéria? É descendo para a nossa condição terrena que entramos verdadeiramente em contato com o céu. Pois à medida que temos coragem de descer até as nossas próprias paixões, elas nos elevam a Deus. Atenção para isso. Enquanto eu não assumir meus pedaços ruins, enquanto eu não tiver consciência deles, enquanto eu não tiver coragem de assumir minhas feridas, minhas incoerências, minhas desarrumações e colocá-las diante de Deus, a minha relação com Deus é falsa, é mentirosa, é mascarada. Minha espiritualidade não vale uma moeda. Não vale. Não vale. Tá certo? É como espiritualidade de noviço. Quando chega no convento, é aquela coisa, parece que já está no céu. Mas a gente já sabe, a gente da mais velha olha e ri assim, vê o seminarista, né? Aí eu vou lá, os seminaristas que chegam, novinho, aquela piedade chegando, flutuando. Digo, deixa passar uns 3 meses, eu quero ver o que é que vai ficar. Por quê? Porque aí eu vou provando com o dia a dia, com a vida. Não é aquela coisa estudada, aquela coisa fantasiada. Pois bem, veja, é descendo para a nossa condição terrena que entramos verdadeiramente em contato com o céu. Pois à medida que temos coragem de descer até as nossas próprias paixões, olha que coisa interessante, minhas paixões, quando eu as assumo, me levam a Deus. Me elevam. Não porque eu vá me entregar às paixões, mas porque eu terei a chance de lidar com elas e de curá-las. Subimos a Deus à medida que nos abaixamos até nossa própria realidade. Aquele, porém, que almeja o céu com facilidade, nada encontrará além da sua imagem pessoal a respeito de Deus, de si e dos outros. Tudo ilusão. Deus como está na minha cabeça. Os outros como eu quero que os outros sejam, não como os outros são de verdade. E eu próprio, como eu fantasio que eu seja. E que tristeza quando é isso, minha gente. Quando a gente não conhece direito quem a gente é, olhe, a gente não se relaciona com os outros de um modo sadio. É um inferno. Eu piso, passo por cima, faço chantagem, massacro e nem me dou conta, porque não me conheço. E se eu não me conheço, não posso ter relacionamento verdadeiro com os outros. A gente tem tanto isso. Quanto menos a humanidade sabe calar, quanto menos a gente sabe meditar, se colocar diante de Deus, mais a gente tem isso no mundo de hoje. Relações superficiais, relações desumanizadoras, relações que não geram comunhão. Pois bem, como dizia Santo Isaac de Nínive, vocês vão escutar um bocado de santos, vocês nunca ouviram nem falar, viu? É porque são os santos do deserto, tá certo? Isso os monges conhecem bem direitinho. Eu fui monge, conheço esse povo todinho. Olha aí, a escada para o reino do céu está escondida em tua alma. Mergulha para dentro dos pecados que estão em ti mesmo, e assim encontrarás ali uma escada pela qual poderás subir. Que coisa impressionante. Eu subi pelo meu pecado. Isso mesmo. Reconhecendo. Olhando para Jesus dizendo, Senhor, eu sou pecador. Cura-me. Senhor, eu confio em Ti. Eu não tenho medo de Te mostrar minha ferida. Eu não tenho vergonha de Te mostrar minha dessemelhança, minha deformidade. Aí sim, o primeiro processo, até do ponto de vista psicológico, o primeiro processo para a cura psíquica é eu reconhecer que tem um problema. Se eu não reconheço, como é que eu vou me curar? Quantas vezes a nossa espiritualidade é falsa?
reparem uma coisa